No Enfoco de hoje, a TV Judaica acompanha um momento marcante para a comunidade judaica de São Paulo. A posse da nova presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Célia Parnes. A cerimônia aconteceu no tradicional Clube Hebraica de São Paulo e reuniu importantes lideranças da comunidade, representantes de diversas instituições judaicas, além de autoridades do poder público e do governo, em uma noite de grande significado, união e fortalecimento institucional. Foi um evento que simboliza continuidade, responsabilidade e compromisso com os valores que sempre guiaram a nossa comunidade: diálogo, representatividade, educação, solidariedade e a defesa da vida e da democracia. A TV Judaica esteve presente para registrar cada detalhe desse momento especial, trazendo imagens, depoimentos e os principais destaques dessa cerimônia tão significativa. Convidamos você a assistir a este lindo programa, preparado com muito cuidado pela nossa equipe, e a acompanhar de perto esse novo capítulo da Federação Israelita de São Paulo. Fique conosco, porque o Enfoco começa agora, aqui na TV Judaica. Na noite de segunda-feira, na Hebraica de São Paulo, a Federação Israelita do Estado de São Paulo realizou a cerimônia oficial de transmissão da presidência. O evento marcou o encerramento da gestão de Marcos Knobel e a posse de Célia Parnes como nova presidente da FISESP. Primeiro, agradecer muito à federação, ao trabalho do presidente, do Dr. Marcos, que cuidou de toda a comunidade nesses anos, que foi muito difícil para a gente, de tudo que a gente passou. O 7 de outubro, o crescimento do antissemitismo, principalmente aqui no Brasil. O evento de ontem, que deixa a gente chocado de novo, a barbaridade do que é feito. Eu acho que, numa geral, mostra que a gente tem que estar sempre muito unido, muito próximo, todas as entidades. Eu acho que essa é a função da federação e que o Marcos conseguiu fazer muito bem nesses últimos anos. A gente está trabalhando junto, explicar para as pessoas a diferença que tem de antissemitismo e de uma crítica a um governo, que eu acho que isso é fundamental. E esse é o nosso maior desafio. Esse é o desafio continua, porque com esse crescimento todo do antissemitismo, agora vira uma função nova da Célia, que tem toda essa experiência, uma pessoa super capacitada de continuar esse trabalho e de explicar melhor o que é uma coisa e outra, que não faz sentido, o que a gente tem passado. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente aqui em São Paulo, o crescimento que tem tido do antissemitismo. Em primeiro lugar, foram anos extremamente desafiantes. Então, Marcos assume em um contexto no qual todos sentimos a falta da união, porque a união faz a força. E acho que um dos resultados claros, evidentes, é que chegamos hoje a uma comunidade unida, uma comunidade como hoje mesmo ele comentou aqui à noite, é de que não se sinta sozinho. Vocês sabem que em posições de liderança um dos maiores desafios é não se sentir isolado e não se sentir sozinho. Eu acho que este é um dos maiores méritos, entre outros, que teve aqui Marcos. Não só não se sentiu sozinho, sino que conseguiu reunir todas as forças internas da comunidade junto a ele, acreditando veementemente nele, com a convicção que está liderando a comunidade em um bom caminho, no caminho certo. Então, nesse sentido, obviamente, se estende a toda a equipe que acompanhou, o Ricardo, que sempre acompanha há tantos anos, toda a equipe de voluntários e profissionais que juntos, porque é uma cogestão na qual realmente a comunidade se fortalece. A Célia Parnes, primeiro e principal, dar continuidade. Eu sempre repito que tudo se constrói de maneira coletiva. Ninguém faz algo sozinho e ninguém chega sozinho pensando que vai redimir, digamos, ao outro. É uma construção coletiva e, nesse sentido, a Célia, que eu conheço, realmente ela tem toda a competência, uma mulher com muita firmeza, com muita convicção ideológica, e não tenho dúvida que ela não só vai preservar o melhor que tem, a federação, senão também vai potencializar e vai levar ela no patamar que ela tanto vem sonhando. O Marcos fez uma gestão espetacular em um momento dificílimo da nossa comunidade, com antissemitismo muito grande, aflorado, com tudo que a gente passou aqui nesses últimos anos. Entregou uma tranquilidade para a nossa comunidade, lutou muito pela comunidade, mas principalmente antes disso foi capaz de reformatar a federação, que a gente costuma
dizer que cada gestão faz o seu formato diferente, mas reformatou de uma maneira brilhante e entregou para a gente muita segurança, muita educação judaica e muito conteúdo. Quais são os grandes desafios da Célia Parnes você vê aí adiante? Acho que um dos principais, eu vou dizer que na minha opinião, o principal desafio é fazer com que a nossa comunidade se una novamente. Eu acho que nós passamos por um momento tanto político passado de polarização em eleições, como mesmo agora na discussão da disputa, na discussão de ideias e talvez, assim como o antissemitismo, logicamente, mas talvez esse, acho eu, que seja o maior desafio. A cerimônia foi conduzida pelo presidente executivo da FISESP, Ricardo Berkenstadt. Olha, sem dúvida, o 7 de outubro foi uma marca para toda a comunidade judaica do mundo, né? Para o Estado de Israel e para os judeus da diáspora. Eu acho que criou-se uma nova forma de se viver como judeu depois do 7 de outubro. E o Marcos enfrentou isso de peito aberto, né? Enfrentou dando entrevistas, dialogando, escrevendo artigos, dirigindo a comunidade judaica de São Paulo. Se eu disser que alguém está preparado para dirigir uma comunidade durante a guerra, é mentira. O Marcos foi super valente, super capaz, mostrou toda a inteligência dele em poder nos guiar, talvez no momento mais difícil pós-holocausto de uma comunidade judaica. Então, nos dedicamos de corpo e alma e eu acho que a comunidade judaica de São Paulo se saiu muito bem depois do 7 de outubro, dentro do que poderia ter sido feito. Reconstruir as pontes. Muita mentira, muita calúnia foi dita a respeito de Israel, a respeito da comunidade judaica. O antissemitismo cresceu, vídeo que aconteceu na Austrália, o que aconteceu na Holanda, em outros lugares do mundo. Então, nosso papel vai ser reconstruir. Nós moramos no Brasil, vamos passar por uma eleição o ano que vem, que eu tenho certeza que vai ser extremamente disputada, ideologizada, radicalizada, e o nosso papel com a Célia à frente vai ser navegar neste mar turbulento e mostrar que a comunidade judaica é relevante para a sociedade brasileira. Eu vou me permitir retroceder na tua pergunta. A Célia está credenciadíssima para fazer uma belíssima gestão. E não é o Boris que fala isso, é a carreira dela. Se você olhar para trás, dentro e fora da comunidade, ela está super credenciada. O Marcos se saiu muitíssimo bem, talvez até surpreendendo muita gente pelo jeitinho dele falar, e ele não falhou em nenhum momento, ele defendeu as nossas causas de uma maneira muito tranquila, muito serena e contando com um time muito bom. Aprendeu no Einstein, em outras situações, a trabalhar em equipe, foi isso que ele fez. E o resto, cada presidente, te falo na condição de ex-presidente, todos nós passamos alguns perrengues, dentro e fora da comunidade. Então, a comunidade cresce com isso. Essas dificuldades têm que fazer com que a gente fique cada vez mais forte, que a gente fique cada vez mais comprometido na defesa de Israel, na defesa da nossa comunidade. Eu acho que se todos aqui realmente estiverem unidos nesse sentido, nós vamos vencer tudo que vier pela frente. Olha, eu acho que os discursos que a gente ouviu deram conta do momento tumultuado e desafiador que o Marcos teve, né? Acho que todo mundo, todas as comunidades judaicas do mundo, São Paulo não foi diferente, tomaram um susto com o que aconteceu não só no dia 7 de outubro, como no dia 8, no dia 9, no dia 10 e nos últimos 2 anos. Eu tive em Israel um mês atrás e o comentário era assim, quando voltou o último refém vivo, eles disseram, agora nós saímos do 7 de outubro. Parece que o tempo congelou. E enquanto esse tempo estava congelado, a gente estava nessa luta, o Marcos, num lugar, a FISESP, a CONIB, eu na OEA, todo mundo fazendo o que foi possível para enfrentar esse tsunami de antissemitismo. Então, acho que a federação se saiu muito bem e vai estar em excelentes mãos. A Célia tem experiência comunitária, fora da comunidade, profissional,
acadêmica. Então, estou muito tranquilo que a gente vai estar em ótimas mãos e espero que ela encontre uma situação um pouco mais tranquila. Quer dizer, tranquila nunca é, mas um pouco mais tranquila que a gente possa, vamos dizer, voltar a se dedicar às questões estruturais da comunidade e não ter que ficar apagando incêndio o tempo todo. Eu estou na federação, eu completo 19 anos de federação o ano que vem. Eu já passei aí por alguns presidentes, Jaime Blay, Boris Baer, Mário Fleck, Bruno Laskowski, Luiz Kignel e agora o Marcos Knobel. Posso dizer que foi um período muito intenso, né? E ao mesmo tempo muito especial pela figura que é o Marcos Knobel, extremamente humana, né? Uma figura extremamente preocupada com a comunidade, preocupada com a segurança da nossa comunidade e que viveu aí, né, os 2 anos desde o ataque de 7 de outubro de uma forma muito responsável e de uma forma muito cúmplice com o compromisso que ele assumiu com a comunidade judaica no começo da gestão dele em 2022. A chegada da Célia é um momento especial para a federação também, uma mulher, né, presidindo a federação, algo que não acontecia há muito tempo, só uma vez, que não acontecia há muito tempo, e a Célia, um estilo completamente diferente, né, com uma experiência diferente, uma experiência política de quem já foi secretária de governo, de quem já foi presidente da Unibis, de quem conhece muito a área social, mas que também tem esse olhar para a comunidade, esse olhar político. E com certeza vai ser um momento em que a federação ela vai trabalhar, digo aí pela minha área, trabalhar para cada vez mais ter relevância, ter representatividade e para poder fazer o que é o seu papel, ser esse guarda-chuva das entidades judaicas de São Paulo e representar os judeus de São Paulo para que a gente possa passar por esse momento difícil em que o antissemitismo cresce, para que a gente possa passar com força e para daqui a alguns anos a gente possa ter um período de mais calma e mais tranquilidade aqui no Brasil. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Realizada no Espaço Mitzpe, a solenidade reuniu cerca de 200 convidados, entre lideranças comunitárias, autoridades públicas, representantes de instituições e membros da comunidade judaica. Marcos Knobel foi um presidente impecável, dedicado, diligente, extremamente detalhista. Ele deu aquilo que ele tinha de melhor para a nossa comunidade numa época muito difícil, que foi esse período de guerra, um aumento muito grande de antissemitismo no nosso meio. Cuidar de uma comunidade que é diversa, com visões nem sempre conciliadoras, construir um cenário de segurança. O Marcos merece o reconhecimento da comunidade judaica brasileira. E a minha admiração pessoal, eu que guardo por ele uma relação de profundo respeito, carinho e amizade. Quais são os desafios que aguardam a Célia? Célia Pérez tem um papel importante, porque ela vai dar sequência a um grande presidente. Nós teremos no próximo ano um ano de muita polarização, porque teremos o cenário eleitoral. A Célia vai ter que ter a sensibilidade, a grandeza, a maturidade de saber trazer uma condição de equilíbrio da comunidade, colocando os interesses da comunidade acima dos interesses que sempre existem de natureza individual. A comunidade tem que estar acima. Nós temos judeus de direita, de esquerda, conservadores, seculares, mais ou menos ortodoxos. Portanto, dentro dessa pluralidade, nós vamos ter que encontrar o caminho daquilo que nos interessa. Lutar contra aqueles que querem deslegitimizar o Estado de Israel, lutar contra os antissemitas e lutar efetivamente para aqueles que querem importar um conflito para o nosso país. Bom, primeiro que o Marcos, com toda a sua voluntarização, vamos dizer assim, e do jeito que eu o conheço, ele é vice-presidente lá no Einstein, trabalhando comigo, o que me dá muito orgulho, mas ele aceitou esse desafio
conseguindo colocar junto a presidência da federação, com o seu trabalho como exímio cardiologista que ele é, e também vice-presidente do Einstein, e o fez no momento talvez um dos mais difíceis que nós, judeus, pudemos ter passado, que foi durante o 7 de outubro. Eu posso dizer, também vivendo uma experiência do lado médico, como a pandemia da Covid foi, e a gente sai e tem isso, é um enfrentamento que exige de nós um tempo que muitas vezes a gente não tem, um tempo que a família também vai dedicar e que ele tirou com uma primazia, com algo que vem muito do coração que o Marcos tem, da dedicação que ele teve e que, apesar de nós termos saído da fase pior do 7 de outubro, eu acho que ele deixa um legado de alguém que batalhou demais e, ao mesmo tempo, um legado para a Célia Parnes do momento do pós-7 de outubro, que vai ser muito importante, porque agora a briga não é para o refém voltar, a briga não é para voltar à vida normal em Israel, mas a briga que nós temos que ter como uma comunidade unida é contra o antissemitismo que assola o mundo. Então essa é uma nova face de uma dedicação muito grande que a Célia, eu sei que ela vai ter, porque ela sempre teve à frente de outras organizações, inclusive exercendo o papel no estado de São Paulo, e nós estaremos lá para contribuir da forma como a gente pode contribuir, no meu caso no conselho, mas principalmente interagindo com uma liderança de uma comunidade muito unida, cuja liderança também é unida. Então, aqui eu estou aqui para bater palmas para o trabalho do Marcos e, ao mesmo tempo, desejar toda a sorte do mundo para a Célia Parnes, porque a competência ela já sabe que ela tem de sobra. Bom, desde o 7 de outubro a gente tem feito um trabalho ainda mais ostensivo, né? Um trabalho que a Unib sempre fez, muito de contar quem nós somos, quais são os valores da comunidade judaica, do povo judeu. A gente faz isso na Unibis, pelo trabalho que a gente faz para a comunidade maior. É algo que a gente sempre deixa muito claro para todos os nossos assistidos, quem é que está oferecendo esse trabalho, quais são os valores que permeiam esse trabalho. E isso tem sido feito com muita propriedade, principalmente ao longo desses últimos 2 anos, além de todo o trabalho da Unibis Cultural. Na Unibis Cultural, a programação do nosso pilar Raízes Judaica cresceu demais. A gente tem oferecido uma série de exposições, palestras, workshops, rodas de conversa, tudo para falar de judaísmo, de cultura judaica, de comunidade judaica. É sempre desafiador, né? Os tempos não tão fáceis para o nosso povo, né? Para a nossa comunidade, mas eu quero acreditar que através dos valores que permeiam o trabalho da Unibis, né? Da Tzedakah, do Tikkun Olam, a gente consiga transformar um pouco esse mundo. A Célia ela deixou um legado na Unibis incrível, que muito nos orgulha. Eu sou grande admiradora, espero honrar, né, tudo que ela deixou. Tenho certeza que ela vai cumprir um papel essencial na comunidade e pegando o bastão aí do Marcos, que com certeza foi decisivo, principalmente nesses últimos 2 anos à frente da federação, nos representando. Então é isso, desejo para ela todo sucesso, boa sorte. E ela sabe que ela pode contar conosco sempre. Obrigada. Olha, eu acho que todo presidente da federação tem um papel crucial em liderar a comunidade de São Paulo. Ele tem uma responsabilidade imensa e o presidente sempre substitui um outro presidente que foi muito bom e precisa pegar esse muito bom e levar para novos níveis. Então, o teto do presidente que está saindo é o piso do presidente que está entrando, e esse é o novo desafio da presidente. Eu já falei para a Célia que ela pode contar comigo e com a Stand Vans para tudo que ela precisar para poder fazer o trabalho dela, um trabalho que vai servir todos nós. O Marcos entrou numa gestão surpresa, infelizmente pego pelo 7 de outubro. E ele conseguiu deixar a comunidade bem representada, com presença, com seriedade, não deu espaço para nenhuma manifestação contrária a nós, e a comunidade se posicionou. A gente tem uma nova federação, hoje em dia, que o Marcos entrega com representação política, com respeito comunitário. E a Célia, com toda a carga que ela tem da vida dela na esfera estadual do governo, vai trazer muito enriquecimento para a comunidade. Vai trazer também a experiência dela como gestora para administrar as nossas entidades. É uma mudança de gestão
positiva. Não, eu acho que o Marcos pegou os últimos 2 anos, logo depois do 7 de outubro, que foram anos muito desafiadores e que ele demonstrou uma liderança impressionante, extraordinária, fazendo tudo possível que estivesse nas mãos dele, organizando e liderando a comunidade. Acho que a Célia recebe dele a FISESP no melhor momento, vamos dizer assim, talvez porque a gente já tenha passado, esperamos, né, os piores momentos, mas obviamente sob a liderança da Célia a gente pode estar totalmente tranquila, porque ela é uma mulher forte, que já ocupou cargos muito importantes, já foi muito testada, é uma mulher extraordinária também. Então a gente não poderia estar esperando melhor com a FISESP e com a Célia à frente. E queria só deixar um recado para que a comunidade continue contando comigo. Ainda são momentos muito desafiadores. A gente acabou de ver o que aconteceu em Sydney, na Austrália, absolutamente lamentável. Esse aumento, não pode nem dizer mais que é aumento, né? Um antissemitismo descarado, travestido de narrativa, e é lamentável. E eu quero que a comunidade continue contando com a minha voz para que possa falar em nome de vocês. Eu acho que o grande desafio foi a gente ter passado pelo 7 de outubro, né? Eu tive muito contato com ele, principalmente nos dias subsequentes, que eu era o vice-presidente da CONIB, ele era o presidente da federação, o Cláudio estava viajando, então a gente acaba fisicamente fazendo as reuniões, indo falar com os governantes, e o Cláudio todo o tempo de forma virtual, para que a gente pudesse trazer um pouquinho de proteção e tentar transmitir calma para a nossa comunidade. Então, naquele primeiro momento, tudo era muito novo, mas com os próximos passos, tanto a confederação como as federadas foram se estruturando. O Marcos teve um papel muito importante aqui em São Paulo, liderando não só esse tema de segurança, mas combate ao antissemitismo e integrando mais a nossa comunidade. Ele está de parabéns, cola cavote por tudo que ele fez, por toda a dedicação. E a Célia é uma pessoa iluminada, né? Ela é uma luz da nossa comunidade, já passou por diversos cargos, foi presidente da Unibis, teve uma gestão majestosa na Unibis, depois seguida pela Denise. Ela também foi secretária do governo Dória, mostrando que a nossa comunidade também faz, e muito bem feito, coisas para a comunidade maior. Então, eu não tenho dúvida que ela vai estar à frente da federação, usando de toda a sua inteligência e competência para nos proteger, para nos representar de forma brilhante, que é um significado de tudo que ela já fez na vida. Eu acho que o maior desafio que nós temos na comunidade é reverter essa situação que nós estamos passando, que é uma coisa internacional, que esse ódio contra o povo judeu, o antissemitismo. Então acho que isso aqui é um super desafio, esse diálogo com as autoridades, e ao mesmo tempo eu acho que o outro desafio, que sempre foi, desde que nós se conhecemos como povo, é unir o povo. É criar situações e eventos onde, como hoje à noite, onde que você pode ter todos os representantes da comunidade sentados debaixo de um teto só. Eu acho que o Marcos Nobel pegou um período bem atípico, com muitos desafios, né? Além de pandemia, ainda veio o 7 de outubro. Então, eu acho que ele se saiu assim extremamente bem, coordenando a federação e as federadas de uma forma assim conjunta, né? Juntando todo mundo, tentando ter um diálogo próximo, e a equipe também muito unida. Isso fez toda a diferença, e principalmente uma rapidez que ele teve nas respostas, né? De fazer uma equipe de advocacia, de proteção, fazer uma equipe de marketing que não tinha, né? Essa Hasbará que a gente tem hoje não tinha. Então foi tudo muito rápido, assim, uma resposta muito rápida, que me lembra muito a pandemia na CIP, né? Que a gente, no dia 13, já estava fazendo o primeiro Shabbat online, uma decisão que foi muito rápida né, em termos de alahá, de um monte de coisa que a gente discutiu, mas que a gente resolver rápido e ir para o streaming. Então ele teve essas decisões rápidas, acho que marcou muito e foi muito importante para a comunidade, sem falar na parte política fora,
que eu acho que ele e a CONIB estavam ligados e se uniram, como ele mesmo falou. Então, eu acho que isso foi muito importante, essa rapidez e a disposição para as federadas e para a comunidade. E eu acho que a Célia, pegando isso organizado, vai trazer novos olhos, vai revisitar os projetos, ver o que vale a pena continuar ou não e só melhorar, né? Só trazer melhoras, porque ela tem um olhar um pouco diferente, porque ela tem um olhar, além de feminino, ela tem um olhar de uma experiência, né? De 6 anos na Unibis, voluntária há muito tempo, secretária de Estado, né, outros relacionamentos que eu acho que nessa outra fase que é conviver com o antissemitismo, né, não a fase de ouro que a gente viveu, né, a nossa geração viveu, são outros desafios. Outro orgulho para a comunidade que vê a minha geração sumindo em tudo que está acontecendo com essa nova. Você vê Hebraica o que aconteceu e acontece na comunidade. Eu fui presidente da Hebraica, eu entro na Hebraica, parece que eu estou entrando no paraíso. E assim vai ser toda a instituição judaica com o pessoal que trabalha com o orgulho que nós temos de todos eles. Bom, os últimos anos foram extremamente desafiadores, principalmente nas redes sociais, na mídia como um todo, né? Eu pelo Pletz e outros amigos da comunidade que também tem seus canais, a gente vem enfrentando assim, um absurdo de ameaças, mensagens preconceituosas, discursos antissemitas extremamente inflamados, e a federação ela vem atuando na medida do possível, não somente a federação, CONIB, etc., e alguns voluntários da área jurídica vêm nos auxiliando em relação a isso, e a federação, se continuar o trabalho que ela vem fazendo, já está ótimo, porque ela tem nos ajudado muito, tem dado apoio para a mídia judaica, tem dado apoio para os influenciadores independentes que não estão por trás de nenhuma grande rede, e está nos ajudando de uma maneira geral. Eu acho isso super positivo e que a próxima gestão possa continuar dando esse apoio que a gestão do Marcos Knobel nos deu. Durante a cerimônia, Marcos Knobel fez um balanço da sua gestão à frente da FISESP, iniciada em 2022. Em seu discurso, destacou o período de reconstrução da vida comunitária no pós-pandemia, o fortalecimento institucional da federação, as ações de inclusão e o enfrentamento a contextos cada vez mais complexos para a comunidade judaica. Eu acho que assim, a minha posse foi exatamente no dia 29, a cerimônia 29 de novembro de 2021, que foi um momento assim relativamente tranquilo da nossa comunidade. Eu posso dividir a minha gestão em duas, pré e pós-guerra. Né? Pré-guerra, a gente estava voltando do Covid, então a gente estava tentando ainda trazer a comunidade para a vida comunitária. A gente estava voltando para a nossa federação, saindo do online para do virtual para o presencial. E a gente estava tocando nossos projetos, a vida comunitária, quando veio o 7 de outubro, um pesadelo, mas que nós estávamos preparados para isso. Nossa missão, na ocasião, foi acolher, proteger e orientar a comunidade. Feito isso, nós passamos a defender também o Estado de Israel e trazer a verdade do que acontecia lá para a nossa sociedade. Porque, diante do que aconteceu, o antissemitismo cresceu exponencialmente. Então, paralelamente à defesa de Israel, a atacar a banalização do Holocausto, que aumentou muito também, e esse combate do antissemitismo. Essa foi a nossa missão.
E quando, entre aspas, acabou a guerra, a gente pode olhar um pouco para trás e ver que a nossa missão surtiu efeito. Nós defendemos com unhas e dentes Israel, nós não abandonamos Israel e nós defendemos e trouxemos a vida comunitária para a nossa comunidade. As pessoas foram na sinagoga, as pessoas foram nas grandes festas, mesmo quando um dia antes nós tivemos um atentado em Yom Kippur em Manchester. Então nós sentimos que nós passamos essa confiança para a nossa comunidade, para que eles pudessem viver o seu judaísmo. Demos assistência para as escolas, para os alunos judeus que estavam em escolas não judaicas, demos assistência para os universitários, fizemos essa intermediação com a reitoria, com a diretoria das escolas. Eu acho que foi muito produtivo. Nós mostramos força e nós mostramos união. Eu acho que esse é o espírito da nossa comunidade judaica. Talvez a melhor maneira de nós mostrarmos essa força é viver o nosso judaísmo, é estarmos aqui firmes e fortes. Sentimento de missão cumprida? Sim, missão cumprida e uma boa sensação de estar passando o bastão para Célia Parnes, que é uma pessoa extremamente capacitada, experiente dentro e fora da comunidade, uma pessoa que já traz no sangue a liderança comunitária. Os seus pais foram fundadores do Hebra Kadisha. Eu estou muito tranquilo em passar esse bastão para a Célia e para a sua diretoria, para que continuem honrando a nossa federação perante a comunidade e perante a sociedade. A noite foi marcada por momentos de emoção, com a exibição de vídeos que relembraram a trajetória de Marcos Knobel na federação e depoimentos de familiares em sua homenagem. Discursos ao longo da cerimônia reforçaram valores como identidade judaica, responsabilidade institucional e a necessidade de diálogo permanente com a sociedade brasileira. Olha, foram 4 anos muito, muito intensos. O Marcos trabalhou bastante. Olha, eu não sei como ele conseguiu, ele se desdobrou entre a profissão dele, que ele é médico, a dedicação aos pacientes, ao Einstein e à federação. E eu posso afirmar, porque eu presenciei de perto, ele não deixou ninguém na mão, ele se dedicou muito a todos. Incrível, eram 24 horas por dia, 365 dias por ano. Foi uma dedicação super intensa, a preocupação com todos os detalhes, está ligado em tudo que estava se passando na comunidade e com os pacientes ao mesmo tempo. Eu vou falar que eu estou muito, muito orgulhosa dele, mas muito mesmo. E que vem os próximos desafios, as próximas conquistas. Qual você acha que foi o momento mais crítico? Eu acho que o momento da guerra, né? O 7 de outubro, assim, foi... Acho que para todos nós, judeus, e foi realmente um momento muito difícil também para a federação, porque tem toda a questão da segurança, a questão do antissemitismo que cresceu demais. Então acho que teve uma preocupação maior assim em relação à nossa comunidade aqui em São Paulo. Então acho que... Mas se Deus quiser, bons tempos estão por vir ainda. Deus quiser. Durante o evento, Alessandra Safra e o apresentador Benjamin Bach foram homenageados com o prêmio Liderança Judaica São Paulo, em reconhecimento à atuação e ao engajamento comunitário em momentos de crise. Bom, é uma honra ter sido homenageada, principalmente porque foi pelo Marcos Knobel, que é uma pessoa muito importante, muito especial na nossa vida. Não só para a comunidade, mas para a minha família. Fui pega de surpresa assim, vi minha mãe aqui, falei, ela ia para viajar, ela está aqui, meu irmão. Eu falei, mas eu realmente não imaginava. Como eu disse, eu tenho uma história muito além disso, né, que me chamou para estar em Israel. Eu me sinto honrada, né? O que eu posso dizer? Me senti muito honrada. Eu acho que esse prêmio, essa homenagem, ela se espalha para muita gente que me apoiou, que me deu força, que me fez estar onde eu estou. Principalmente as pessoas de Israel, como eu disse. Eles me abriram a casa de um jeito que eu nunca imaginei. Então eu me senti muito segura, eles me deram muita força. E toda vez que eu ia, eu trazia alegria e eles me davam a força de volta. Então eu fiz muita parceria, fiz muitos amigos e fiz família. Então toda vez que eu voltava para lá, eu sentia que eu estava voltando para minha casa também. Foi bem especial. E continuo lá, espero trazer coisas novas aqui para vocês de projetos que a gente está iniciando lá, de parceria com eles. Né? Me quebrou, não estava esperando isso aqui não, viu, Grace?
que loucura, né? Muita emoção. Como é que é receber uma emoção dessa? Uma homenagem dessa? Eu não estava esperando, entendeu? Eu vi que o Marcos estava me ligando a semana inteira e para minha mulher, você vem? Eu falei, Marcos, eu tenho programa, estou ao vivo, não dá para chegar às 7h30. Não, mas quando acabar você vem, eu vim correndo. Hoje ele ligou, mandou mensagem, mas eu não imaginei que era isso. Então fiquei muito feliz, cara, numa noite tão legal aí, de um cara incrível que é o Marcos Knoblauch. Um cara fora de série, esse cara acima mas muito acima da média, viu? Ele é maravilhoso. Eu acho que a comunidade, ela precisa primeiro estar mais unida, segundo que ela tem que começar a entender que marketing faz parte. Eu acho que na guerra das narrativas, Israel perde muito, muito. Infelizmente hoje você tem muita fake news, você tem uma grande parcela da mídia muito tendenciosa, uma mídia obscura, muitos jornalistas aí que tem microfone na mão, me parecem às vezes estar a serviço de alguém. Então isso é um negócio muito sério, porque são formadores de opinião. E eu acho que nesse sentido, nós somos um povo tão inteligente, um povo que investe tanto em tecnologia, investe tanto em segurança, que tem tantas mentes brilhantes, não só aqui no mundo, né? Grandes atores, grandes diretores de cinema, grandes publicitários, grandes advogados, grandes médicos. Empresários, né? Eu acho que deveria ter um consenso ali, um grupo desses se reunir, liderado por uma grande liderança, seja mundial, mas que começasse a pensar nisso, que tem que olhar para essa parte da mídia, para essa parte das narrativas, da comunicação, que isso para mim é extremamente importante. Para mim é extremamente importante. E principalmente para falar para um público jovem, né? Que o público jovem a gente viu aí agora esses anos todos, grandes universidades americanas, professores destilando ódio, ensinando ódio, propagando ódio. Então eu acho que é uma coisa que... E olha, mesmo se a gente começar agora, Grace, nós já estamos atrasados. Já estamos, sim. Eles estão 1000 voltas na frente. Só que tem que começar um dia, senão cada vez vai ficar mais tarde para começar. Eleita em assembleia no fim de novembro, Célia Parnes é a segunda mulher a assumir a presidência da federação e traz uma trajetória reconhecida na área da educação e da gestão pública. Ex-presidente da Unibis e ex-secretária de Educação do Estado de São Paulo, Célia tem experiência em políticas públicas, governança e articulação institucional e chega ao cargo com grandes desafios. Olha, acho que são os desafios comunitários, são os desafios do mundo contemporâneo, né? A luta contra a desinformação, todas as questões de combate ao antissemitismo, a relação da federação, as relações governamentais e institucionais. Eu acho que a gente tem que pensar também em projetos inovadores, coisas que a comunidade pode estar despertando para alguma nova frente, alguma nova necessidade que a comunidade tenha. Acho que também criar um polo de novas lideranças, de jovens lideranças que possam nos suceder tanto na federação quanto em outras organizações. Acho que e segurança, naturalmente, segurança é sempre um foco importante e um olhar bem agudo que a gente precisa ter. Sim. Eu acho que você falou em educação, a educação para mim remete à questão das escolas e da educação formal, que é um braço importante da federação, que é unir as escolas, e dentro disso sempre entram os temas de educação judaica mais ampla. Mas também as escolas não judaicas, nós temos muitos alunos em escolas não judaicas, mas eu entendi que quando você fala da educação, você está falando do combate à desinformação. Sim. E nesse sentido, o combate ao antissemitismo. E isso vai muito além da idade escolar, cabe a informar todas as pessoas, todas as populações, todos os grupos, em todas as mídias diferentes, e aí vai o link com o marketing, que você também mencionou. Eu chamei de comunicação, mas você pode chamar dessa forma. O importante, eu acho que a gente tem narrativas claras, transparentes, históricas, das razões e das motivações da comunidade judaica, da sua cultura, das suas tradições, do
que nos rege como um povo. Então, logicamente, tudo isso está muito dentro do guarda-chuva e do escopo de atuação dessa nova diretoria, que é uma diretoria jovem, muito motivada e muito bem preparada. A cerimônia simbolizou não apenas a troca de comando da FISESP, mas a continuidade de um trabalho institucional voltado ao fortalecimento da comunidade judaica paulista diante dos desafios do presente e do futuro. Am Israel Hai. E assim encerramos mais uma edição do programa Em Foco. E obrigada por nos acompanhar até aqui. Continue conectado com a nossa programação. Informação de qualidade, cultura, história e atualidade, tudo isso você encontra na TV Judaica. Baixe o aplicativo da TV Judaica no seu celular, disponível na Apple Store e Google Play. Também estamos presentes nas principais Smart TV, em suas lojas de aplicativo e na Soul TV. É fácil, rápido e totalmente gratuito. Aproveite e acompanhe também nossas redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube. Lá você encontra entrevistas completas, reportagens exclusivas, documentários, bastidores e muito mais. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever para fortalecer ainda mais o nosso trabalho e ajudar a ampliar a voz da comunidade judaica no Brasil. Nos vemos no próximo programa. Até lá! TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira.